Boa noite, eu sou Andréa Volpato. E os destaques do noticiário de hoje são luto no futebol e o presidente da Câmara que coloca em pauta propostas que limitam poderes do STF. A Polícia Federal prende o terceiro suspeito de ter invadido o sistema de pagamentos do governo. E os planos de saúde que têm recuperação no primeiro trimestre. E a Tabata, que promete o Centro de Controle de Segurança em São Paulo. Parecer sobre cassação de Brazão entra na pauta do Conselho de Ética da Câmara. E a Febraban e o Ministério da Justiça vão selar acordo para combater fraudes online. Entenda os 4 pontos que pode mudar na lei da ficha limpa. Justiça Eleitoral determina que Marçal exclua vídeo com insinuações contra bolos. Wall Street avança depois de Powell sinalizar corte de juros no FID. E para comentar sobre as nossas notícias econômicas de hoje, teremos o nosso especialista em direito financeiro, o Dr. Luciano Pérez. E Vivax News está no ar. E vamos começar sobre a matéria, sobre o luto do futebol. Hoje, o futebol amanheceu em luto. O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional URU, faleceu na noite de ontem em São Paulo, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca. Conforme informado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o atleta de 27 anos sofreu um mal súbito durante o segundo tempo da partida contra o São Paulo na última quinta-feira no Morumbi. Apesar dos esforços médicos, Izquierdo não respondeu aos tratamentos e seu falecimento foi confirmado pelo clube uruguaio e posteriormente pelo hospital. Durante o jogo, Izquierdo caiu em campo aos 39 minutos do segundo tempo e foi inicialmente diagnosticado com arritmia cardíaca. No sábado, o hospital revelou que o jogador sofreu uma parada cardíaca enquanto era transportado do estádio e precisou ser reanimado. No domingo, novos exames indicaram uma progressão do comprometimento cerebral e aumentando a pressão intracraniana, levando o atleta a permanecer em cuidados intensivos neurológicos. Dependente de ventilação mecânica, o jogador tinha uma arritmia detectada há 10 anos, quando atuava pelo Cerro, Uruguai. Em solidariedade à perda, o campeonato uruguaio foi temporariamente interrompido e ainda não há previsão de retorno das partidas. Neste momento de profunda tristeza, nossas condolências são dirigidas à família Izquierdo, nossos pensamentos estão com seus pais, Nelson e Sandra, sua esposa Selena e seus filhos pequenos, que enfrentam neste momento doloroso, com o apoio dos colegas de equipe e da delegação do Nacional, e que a família encontre conforto e força para superar essa imensa perda. O presidente da Câmara coloca em pauta propostas que limitam poderes do STF. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está prestes a analisar 2 propostas de emenda à Constituição, que visam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. A decisão de incluir essas propostas na pauta foi tomada pela presidente da comissão, deputada Caroline de Tone. A comissão representa o primeiro passo para a aprovação de emendas à Constituição na Câmara. Uma das propostas visa restringir o poder dos ministros do STF de emitir decisões monocráticas individuais, enquanto que a outra permitiria que o Congresso derrubasse decisões do STF, mediante a aprovação por 2/3 dos membros da Câmara e do Senado, suspendendo a decisão do STF por até 4 anos. Além destas, a comissão analisará 2 projetos que ampliam o rol de crimes de responsabilidade dos ministros do STF.
potencialmente levando à abertura de processos de impeachment. E as propostas, que estavam paralisadas, retomaram a tramitação após o STF suspender emendas parlamentares impositivas e exigir maior transparência na destinação de recursos. Os relatores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticos do STF são Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Paulo Bilischi. Após a análise pela comissão, as propostas ainda precisarão passar por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. Agora vamos falar sobre a Polícia Federal, que prende o terceiro suspeito de ter invadido o sistema de pagamentos do governo. A Polícia Federal prendeu na semana passada um terceiro suspeito envolvido na invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira, responsável pelos pagamentos do governo federal. A prisão ocorreu em Vitória da Conquista, na Bahia. Outros 2 indivíduos ligados ao esquema já haviam sido detidos no dia 21 em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também. Além das prisões, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. A invasão, registrada em abril deste ano, provocou um prejuízo estimado pelo governo federal em torno de 3,5 milhões, devido a operações irregulares de pagamentos. A Polícia Federal revelou que, após a investigação, foram identificados furtos no valor aproximadamente de 15 milhões, com tentativas de desvio superior a 50 milhões. E, até o momento, 2,5 milhões foram recuperados. Vamos comentar sobre os planos de saúde que têm uma recuperação no primeiro trimestre. O setor de planos de saúde registrou uma recuperação significativa no primeiro trimestre de 2024, com um resultado líquido acumulado de 4,4 bilhões, marcando o 4º trimestre consecutivo de desempenho positivo. O resultado operacional atingiu 1,9 bilhão, próximos aos níveis anteriores à pandemia. O resultado financeiro caiu ligeiramente para 10,9 bilhões, mas continua sendo o segundo melhor da série histórica. A utilização de serviços de saúde no primeiro trimestre de 2024 indicou um aumento na sequência e na frequência de exames, consultas e internações. Exames ambulatoriais subiram de 29% desde 2019. E as despesas médias por internações aumentaram 18,6% no mesmo período e o ressarcimento de serviços do SUS diminuiu para 716 milhões em 2023. Após exceder 1 bilhão entre 2019 e 2022, refletindo mudanças no uso de serviços e a recuperação gradual do setor. Agora eu convido o Dr. Luciano, que fará uns comentários para a gente sobre o setor dos planos de saúde. Seja bem-vindo, Dr. Luciano. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os amigos telespectadores da Rede Vivax de televisão, a toda a família da Rede Vivax. Quando nós falamos de planos de saúde e as expectativas positivas no que concerne à questão de uma evolução financeira por parte dos planos, nós temos aqui uma bilateralidade que deve ser muito bem analisada. É claro que os planos coletivos fizeram com que a margem de lucratividade em virtude de uma arrecadação se tornasse muito maior por parte dos planos de saúde, mas nós temos um outro aspecto também, que é o fato de uma diminuição da sinistralidade. Houve menos sinistros para que os planos de saúde tivessem que fazer os seus respectivos ressarcimentos. Nós temos que fazer uma comparação ao fato de se essa diminuição da sinistralidade não é pelo aumento de volumes de negativas à cobertura de determinados exames ou internações que muitas das vezes são feitas por parte dos planos de saúde. Então, essa comparação, esse olhar, ele tem que ser muito próximo. Afinal de contas, nós sabemos que nós temos aí uma série de deficiências no que se refere a uma saúde que é entregue por parte dos nossos municípios, estados e por parte do próprio governo federal, e o plano de saúde ele vem para fazer uma ampliação, uma cobertura no que tange a essa base. Nós sabemos aí que os nossos hospitais eles
eles estão atolados com pessoas necessitando de um pronto atendimento, e nós precisamos fazer uma análise muito com um olhar de lupa para esses aspectos. É claro que é muito importante o crescimento da capacidade financeira dos planos de saúde, mas é lógico que nós não podemos esquecer o fato de que eles precisam entregar aquilo que eles venderam no que se concerne aos contratos que são respectivamente assinados. Nós sempre falamos que quando a maré sobe, todos os barcos sobem, e esse é um dos pontos altamente positivos. Óbvio que precisamos ficar de olho com todos esses reflexos, principalmente no que tange a uma diminuição da sinistralidade, o que faz com que o caixa dos planos de saúde ele fique muito mais abarrotado, pois, é claro, aumenta-se o volume de vendas com os planos coletivos e se diminui o volume de entrega com a diminuição da sinistralidade, o reflexo tem que ser positivamente no que concerne aos caixas do plano de saúde. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com Andréa Volpato. Agradeço pelas suas observações, doutor Luciano, e agora faremos uma breve pausa e no próximo bloco traremos mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero. Eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e, neste momento, vamos falar sobre a Tabata, que promete no Centro de Controle de Segurança. A candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral, realizou uma caminhada com os apoiadores por Jabaquara, que fica localizado na zona sul de São Paulo. Antes do percurso de 700 metros, ela deu uma breve coletiva à imprensa em uma área improvisada na calçada do terminal de ônibus intermunicipal e municipal de Jabaquara, próximo à Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Na caminhada, Tabata interagiu com moradores e apresentou as suas propostas para o bairro, visitando padarias, lojas e restaurantes para reforçar a sua conexão com a comunidade local, já que nasceu na Vila Missionária, apenas 6 quilômetros de Jabaquara. Ela destacou 3 áreas principais em seu plano para o Jabaquara. Um deles é o combate às enchentes, a segurança pública e assistência social. Tabata Amaral prometeu um plano abrangente para a despoluição e controle das enchentes, a criação de um centro de controle e segurança com tecnologia avançada
para monitoramento e ampliação de abrigos para a população em situação de rua, incluindo opções que aceitem animais de estimação e ofereçam suporte para a reintegração social. Nós estivemos no Bar Brahma acompanhando o evento, organizado pelo Procentro, onde os candidatos discutiram as suas propostas e interagiram com o público. E agora é a hora de votar. Fique com a gente e acompanhe todos os detalhes desse evento que aconteceu. Veja como os candidatos se apresentaram e descubra o que o futuro tem reservado para a nossa cidade. E nós vamos começar com um tema muito simples de debater, é segurança pública. Candidata, no exercício de um eventual mandato, como a senhora pretende tratar o tema da segurança pública no centro da cidade? Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que, diferentemente do que a gente já viu em outras gestões, para mim está muito claro que a pauta da segurança urbana é sim uma pauta da prefeita, é sim uma pauta da prefeitura. Sozinho a gente não dá conta. A gente tem 7.000 guardas, a gente sabe que existem atribuições legais, existe uma divisão entre prefeitura, governo do estado e por aí vai, mas a primeira coisa é ter um compromisso de que essa pauta entra na agenda da prefeitura com prioridade. A segunda coisa, até em referência ao que eu dizia, é entender qual é o papel que a prefeitura pode desempenhar, que do nosso ponto de vista é um papel de articulação e gestão. O que é isso? Se a gente olha hoje para o exemplo da Cracolândia, que a gente já vai falar sobre ele, a gente vê que não existe hoje uma articulação. A prefeitura joga para um lado, o governo do estado joga para o outro, inclusive com desrespeito aos trabalhadores que estão ali, porque São Paulo não tem hoje um único comitê, um único espaço que reúna os comandantes da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para dialogarem, para atuarem conjuntamente. Só para ficar claro para vocês o que é que eu quero dizer com isso. A gente sentou para conversar com a Polícia Militar. Tem grandes nomes junto com a gente. Coronel Zé Roberto, ouvimos recentemente o General Campos, Leandro Piquet e por aí vai. E uma das coisas que a PM me trouxe foi, Tabata, quando a gente olha para a lista de chamadas que a PM responde, a que está em número 1 é ruído. Se a prefeitura fizesse o seu trabalho e respondesse às reclamações por ruído, a Polícia Militar estaria liberada para fazer o seu trabalho nas questões mais urgentes. Então, só para reforçar a importância da gente ter um canal único para receber esse tipo de chamado, mas, sobretudo, garantir que existe uma complementação dos esforços, que as informações de câmera que a prefeitura vai ter estão sendo compartilhadas, que uma operação, uma investigação que está acontecendo está sendo compartilhada com esse comitê, que a gente está atuando de forma compartilhada e que a gente tem um compromisso de olhar para esses indicadores e cuidar desses indicadores. É da nossa responsabilidade também. Falando especificamente da região central, uma proposta que a gente vem trazendo é que a gente tenha um olhar para as regiões turísticas da nossa cidade e que a gente tem, inclusive, uma inspetoria dentro da Guarda Civil Metropolitana responsável por essas regiões, como é aqui o miolo da região central. Até porque, se a gente quer fazer tudo o que a gente sonha, toda vez que eu sento para falar com algum setor, eu sempre digo, olha, eu tenho noção que se a prefeitura não atrapalhar, a gente vai estar ajudando bastante. Então, vamos sentar para entender o que é que a prefeitura pode fazer, pensando no fluxo específico de transporte naquela região, para que o trabalhador que sai de madrugada possa voltar para casa. Vamos entender que quando a gente fala de varrição e coleta, os horários de distritos como esse são diferentes. A gente não pode ter uma solução única para toda a região da Sé ou uma solução única para toda a cidade. Então, essa é uma proposta que a gente traz. Ter distritos voltados para essas zonas de interesse turístico, em que a gente possa sentar com quem atua na região e a gente possa entender a especificidade, a complexidade, de novo, trabalhando conjuntamente, estou aqui olhando o horário, com outros órgãos, com outras polícias, mas, sobretudo, ouvindo quem está na ponta, quem está sendo impactado. E aí, como eu já dizia, é claro que tem muito a ser feito com inteligência, com policiamento, nessas zonas mais quentes, que a gente sabe que tem mais criminalidade, mas eu acho que também tem muito a ser feito em termos de zeladoria. Se a prefeitura cuida do ruído, como eu falei, a Polícia Militar fica liberada para cuidar de outras coisas. Se a prefeitura entende que iluminação é segurança e que descarte irregular de lixo, que rua suja é insegurança, a gente também está dando uma baita contribuição. Então,
Vou ficando por aqui para respeitar o tempo, mas, do meu ponto de vista, desse time que a gente está juntando, o papel da prefeitura é articular o que acontece no território, é garantir que as forças policiais estão remando na mesma direção, que todas as informações de inteligência que a gente tem estão sendo compartilhadas e que a gente está atuando conjuntamente, assim como Teresina fez. E eu vou encerrar aqui. Teresina conseguiu reduzir em 50% o roubo de celulares. Como? Com esforço conjunto. Com as operadoras de celular, com o Tribunal de Justiça, com o governo do Estado, fazendo um trabalho de rastreamento. Teresina conseguiu saber quando um celular que foi roubado teve uma nova linha ativada e foi atrás para recuperar esse celular, mas fez mais. Com esse trabalho conjunto de inteligência, Teresina está conseguindo mapear quais são os CNPJs envolvidos, para onde é que esse celular roubado vai. E quando a gente começa a entender o crime como um mercado e a gente começa a sufocar esse mercado, a gente tem muito mais chance de enfrentar os problemas. Parecer sobre a cassação de Brazão entra na pauta do Conselho de Ética da Câmara. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados agendou a análise do parecer sobre a ação que solicita a cassação do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, investigado por um suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. E do motorista de Marielle, Anderson Gomes, também foi morto no mesmo crime. A ação foi protocolada pelo PSOL, o partido ao qual Marielle era filiada, e acusa Brazão de quebra de decoro parlamentar. A reunião do Conselho de Ética, presidida por Leurlon Manto Júnior e com a relatoria da deputada Jaque Rocha, terá o parecer protocolado em sigilo até a data da sessão. E a defesa de Brazão, que está preso desde março, solicitou o reagendamento da reunião. Além de Chiquinho Brazão, também estão sendo investigados Domingos Brazão, que é irmão do deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio. Após a leitura do relatório, o documento será votado pelo Conselho e os parlamentares poderão pedir vista, adiando a deliberação. Se o parecer resultar na suspensão ou perda do mandato, a decisão será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados, onde serão necessários pelo menos 257 votos favoráveis para a cassação. O processo no Conselho de Ética foi instaurado em maio e passou por sorteio de relatores, já que os primeiros sorteados recusaram a função. Chiquinho Brazão prestou depoimento por videoconferência em julho, negando envolvimento com o assassino, confesso, Rony Lessa, e afirmando ter uma relação maravilhosa com Marielle. Domingos Brazão também foi ouvido como testemunha de defesa, negando envolvimento no Mecilianos e desconhecendo Rivaldo Barbosa. Agora vamos comentar sobre a FEBABAN e o Ministério da Justiça, que vão selar acordo para combater fraudes online. A Federação Brasileira de Bancos firmou um novo acordo em cooperação técnica com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública para intensificar o combate a fraudes e crimes virtuais. O acordo foi anunciado durante o encontro entre o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Conselho Diretor da FEBABRAN, Luiz Carlos Trabuco. O evento também contou com a presença de diretores da federação que discutiram iniciativas para prevenir e combater ataques cibernéticos. Desde 2021, a FEBABRAN tem promovido encontros com representantes dos três poderes e autoridades internacionais para abordar medidas contra os crimes virtuais. Em março de 2022, a federação já havia firmado um acordo com a Polícia Federal para criar estratégias preventivas e educativas. Além de ações de repressão, deste novo acordo amplia e reforça essas estratégias em respostas ao aumento das fraudes, especialmente com o sistema de pagamentos PIX, que tem sido alvo de golpes, o PIX errado e o golpe do 0800, embora o novo acordo não detalhe diferenças em relação ao anterior.
Ele representa um esforço contínuo e expandindo para enfrentar o crescente número de crimes virtuais. A colaboração entre a Federação e o Ministério da Justiça visa trazer avanços significativos no combate a fraudes e ataques cibernéticos no Brasil. Agora continuamos com os comentários do Dr. Luciano, que fará uma análise acerca dos golpes bancários online. Andréia, quando a gente fala a respeito de uma perspectiva da FEBRABAN junto com o Ministério de fazer um acordo para diminuir as fraudes online, nós estamos falando de um cuidado que já deve ser essencial desde o ato da abertura de qualquer conta corrente por parte de qualquer correntista. Afinal de contas, é uma obrigação por parte das instituições financeiras do cuidado e principalmente de ter medidas que possam causar a proteção, evitando a questão da existência de fraude. O grande fato é que com o avanço do PIX, e cada vez mais falando a respeito do PIX por aproximação, da modalidade relacionada à devolução do PIX errado e de toda essa modernização que tem ocorrido no sistema financeiro brasileiro, antes da implementação dela, tem que se cuidar para que, primeiro, toda a população que utilize esse serviço, ela tenha a educação financeira que é necessária para que ela saiba como se proteger de possibilidades relacionadas à questão de cair em determinadas fraudes. Quando nós falamos da questão do PIX por aproximação, as instituições financeiras elas não estão falando de como a pessoa pode se proteger ao fato de repente, passarem com uma máquina ou com uma aproximação por parte dessa pessoa que tem esses valores liberados e os valores serem desviados sem o correntista nem ter conhecimento a respeito desses desvios de valores. É muito importante nós sabermos que é de responsabilidade das instituições financeiras todos esses cuidados para que se previna a questão da existência de fraudes. Então, quando nós falamos a respeito de um acordo que está sendo celebrado entre a FEBRABAN e o Ministério para que se evite a fraude, nós estamos falando mais do mesmo, porque é responsabilidade, sim, de todas as instituições financeiras de levarem um serviço de qualidade e cada vez mais sendo impossibilitada a existência da relação de fraudes. E nós sabemos também que muitas das fraudes que ocorrem aos idosos e muitas das pessoas que perdem os seus respectivos valores em virtude de fraudadores de plantão, ligações de 0800, é pela própria inexperiência de todos esses que são consumidores, passando a mão dos fraudadores e caindo na conversa fiada que é tida por telefone, passando o PIN, passando a senha para terceiros. Então, nunca esqueça, uma instituição financeira, ela não pede dados cadastrais por telefone, ela não pede senha, então nunca forneça esses dados por telefone ou para qualquer pessoa que seja, mesmo sendo um parente próximo, para que se evite que você caia numa fraude e seja desviado o seu suado dinheiro. Então, não esqueça, instituição financeira não liga para cliente, instituição financeira não pede senha, instituição financeira não pede dados cadastrais. E no mais, como nós já falamos, é de responsabilidade da FEBRABAN, é de responsabilidade do governo federal, quando implementam novas políticas que vão ser adotadas para a utilização dos correntistas, elas já virem com todas as possibilidades para se evitar qualquer sistema de fraude. Eu sempre costumo dizer que nós temos um dos melhores bancos centrais do mundo, um banco central que é copiado por grandes potências mundiais. O Brasil é, sim, a Disneylândia dos juros altos, afinal de contas, hoje nós temos uma taxa Selic bastante elevada, o que faz com que seja bastante atrativo os investimentos sendo realizados no mercado nacional, mas, acima de tudo, quem ganha dinheiro com aumento ou diminuição da taxa Selic são as próprias instituições financeiras, que têm os juros direto ao consumidor, alcançando sempre o pódio entre as taxas mais elevadas do mundo, e quem paga essa conta é sempre o consumidor, que na hora da realização de um sonho, na hora de pegar um empréstimo, na hora de pegar um capital de giro, na hora de fazer uma alienação fiduciária, numa hora de uma necessidade de utilização de um crédito rotativo do cartão de crédito ou de uma emergência no que concerne à utilização do cheque especial, pagam juros altamente excessivos. Quando nós comparamos o valor da taxa Selic e o valor dos juros cobrados, nós temos aqui em muitas das modalidades mais de 200% de lucratividade. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradeço, Dr. Luciano, pela sua contribuição e vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias.
meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e voltamos a falar sobre, entenda, 4 pontos que podem mudar na lei da ficha limpa. A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania do Senado Federal aprovou recentemente o projeto de lei 192 de 2023, que propõe alterações significativas na lei da ficha limpa. Entre as principais modificações está a mudança no prazo da inelegibilidade para candidatos condenados, que agora será calculado a partir da perda do cargo eletivo, e não mais no término da pena. Isso poderá resultar em um período de inelegibilidade superior a 13 anos. Para casos, longos períodos de cumprimento de pena e recursos, mas com um limite total de 12 anos. A inelegibilidade, independente da duração das investigações ou condenações múltiplas, o projeto também reduz o prazo de descompatibilização para candidatos que ocupam cargos públicos, militares, policiais ou são funcionários da Defensoria Pública e do Ministério Público. O tempo mínimo de afastamento necessário para concorrer às eleições será reduzido de 6 meses para 4 meses, facilitando a participação desses candidatos nas eleições. Além disso, tem o projeto de lei 192 de 2023, modifica a forma como se determina a inexigibilidade por improbidade administrativa, exigindo a prova de intenção de descumprir a lei, em vez da atual necessidade de comprovação do dolo. Originalmente proposto pela Câmara dos Deputados e aprovado em 2023, o projeto aguarda a votação no plenário do Senado e, se aprovado, seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Justiça Eleitoral determina que Marçal exclua o vídeo com insinuações contra Boulos. Marçal sugere que Guilherme Boulos seria usuário de cocaína e a decisão proferida pela juíza auxiliar Cláudia Barrichello do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estabelece um prazo de 24 horas para a remoção do conteúdo, sob pena de multa, e a magistrada classificou o vídeo com uma tentativa de difamar e macular a imagem de Boulos. O vídeo
publicado nesta semana e produzido em colaboração com o suplente deputado federal e candidato a vereador Daniel José, também deve ser excluído das redes sociais de José, conforme a decisão judicial. A juíza destacou o perigo da demora, devido à rápida difusão do conteúdo e o seu potencial para prejudicar a imagem do candidato Boulos. Esta não é a primeira ação contra Marçal. E a Justiça Eleitoral já havia concedido a Boulos 3 direitos de resposta nas redes sociais de Marçal, após as insinuações feitas durante um debate para a Prefeitura de São Paulo, incluindo a afirmação de que Boulos seria usuário de drogas. O Ibovespa oscila e dólar tem leve alta. Na terça-feira passada, o Ibovespa oscilava ao redor dos 137 mil pontos, após ter alcançado uma máxima intradia na sessão anterior. O índice principal da Bolsa Brasileira subia ligeiramente, enquanto o dólar registrava uma leve alta em relação ao real. A movimentação dos mercados era moderada, com uma agenda econômica internacional esvaziada e dados de inflação no Brasil alinhados com a expectativa do mercado. O dólar tinha alta de 0,17%, cotado a R$ 5,50, embora acumule uma queda de 2,88% no mês. No mercado da criptomoedas, o Bitcoin apresentava uma queda de 1,01%, refletindo um período de volatilidade. Os investidores estavam atentos às possíveis futuras ações do Federal Reserve, que poderia iniciar um afrouxamento monetário, o que impactaria o valor do dólar em relação a outras moedas e ativos. Convido o Dr. Luciano para comentar sobre a oscilação do Ibovespa. O Wall Street está comemorando um avanço no que concerne aos investimentos que são realizados, muito em virtude das declarações de um recuo dos juros que vai ser feito de forma paulatina, com essa visão que está sendo feita através do Federal Reserve. Então, esse fato é bastante positivo e nós nunca podemos esquecer que a partir do momento em que tem um crescimento em Wall Street, em que as pessoas elas têm segurança no que concerne aos seus investimentos, nós estamos falando da maior potência no que se concerne ao cenário mundial, nós temos aí ganhos que se refletem em todos os demais setores. Então, óbvio que nós aguardamos aí como vão se desenrolar as eleições norte-americanas, e enquanto isso, o Federal Reserve está fazendo a sua parte, que é o controle de uma possível inflação e, é claro, deixar sempre a economia norte-americana no rumo do desenvolvimento e sempre protagonizando como a maior potência mundial. O que nós precisamos é saber que todos os reflexos que ocorrem no mercado norte-americano, eles atingem diretamente o mercado brasileiro, então o cidadão brasileiro tem que ficar de olho em todo esse cenário globalizado para poder tomar as decisões de como vai fazer os seus próprios investimentos. E, é claro, aqui no Brasil nós precisamos sempre não só contar com a inteligência, superação de todos os empresários brasileiros, mas nós precisamos contar, sim, com a ajuda do governo federal, colocando políticas econômicas que sejam sérias, fazendo com que a reforma tributária não se tenha o maior índice no que se refere à alíquota num cenário mundial, para que os empresários brasileiros eles possam ter um poder de competitividade face e em frente a todos os setores de todas as empresas desse mundo globalizado. É muito importante nós olharmos para isso de uma maneira muito particular e sempre nas sublinhas das letras das coisas que acontecem, porque, afinal de contas, o brasileiro ele tem que estar no topo do protagonismo econômico nas mais diversas áreas. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradecemos ao Dr. Luciano pelos seus excelentes comentários. E ontem, empresários Ike Batista, do grupo EBX, e Mário Garneiro, do Brasil Invest, firmaram uma parceria inédita durante o evento
do grupo Protagonistas do Brasil. O acordo abrange 3 grandes projetos voltados para infraestrutura, logística e o setor sucroalcooleiro. Os 2 primeiros projetos estão relacionados ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro, com planos para criar um terminal logístico para tancagem de petróleo de grãos, além do desenvolvimento de cidades inteligentes na região portuária. O terceiro projeto, anunciado por Eike Batista, visa transformar o setor sucroalcooleiro com a introdução da supercana, uma variedade de cana-de-açúcar geneticamente modificada. Essa nova variedade promete uma produtividade significativamente superior às canas tradicionais, oferecendo uma maior resistência a pragas e condições climáticas adversas, o que pode garantir uma safra mais robusta e estável. A equipe da Vivax ontem esteve presente no evento, capturando todos os momentos importantes dessa grande parceria. Esperamos você amanhã, às 19 horas, para mais uma edição do Vivax News. Uma boa noite e até lá!